Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu espero que você esteja crescendo no conhecimento e na graça. E toda honra e toda glória dada a Jesus. Esse livro está consumado, ele é muito, muito bom, gente, para a glória dele. Eu espero que você aprenda mais nessa aula. Nós estamos na página 111. O livro está consumado, página 111, no segundo parágrafo, dando continuidade à aula anterior. Vamos lá. Não é a sua identidade que se submete ao seu comportamento, mas sim o seu comportamento que se submete à sua identidade. Falamos sobre isso na aula passada. Não é o fruto que dita as regras da árvore, mas a árvore é quem dita as regras do fruto. Quando você coloca debaixo da terra aquela semente e crê que ela vai dar aquele fruto, então a semente, que é a identidade, tem o governo sobre a árvore. A árvore, que é a natureza, tem o governo sobre o fruto, que é o comportamento. É exatamente aí que muitos cristãos falham, infelizmente. Ah, eu não sou filho de Deus, não sou amado por Deus. A mente começa a se intoxicar com essas mentiras do diabo. E aí entra a incredulidade. Então, o diabo ele vai estar sempre querendo roubar a sua identidade. Ele não está preocupado com o seu comportamento em primeiro momento. Ele está preocupado com a sua identidade, porque ele sabe que quando ele roubar a sua fé de quem você é, você vai se comportar como alguém que não é. Tá dando para entender? Então vamos lá. A mente começa a se intoxicar com essas mentiras do diabo e aí entra a incredulidade. Pois veja, primeiro olhamos para o nosso comportamento. Vou repetir. Em João 1,12, está escrito que eu sou filho de Deus, porque criei em Jesus e o recebi como meu Salvador. E em 2 Coríntios 5,17 diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Como já falamos anteriormente, Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Estou, comportamento. Sou, identidade. Sou a identidade, estar em comportamento. Mas Paulo, até mesmo nessas palavras, tomou cuidado. Ele diz, mesmo quando estou fraco, eu sou forte. O profeta Joel vai dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Se você está fraco em alguma área e cometendo algum pecado, lembre-se, você é filho. E quem é filho é forte para vencer o pecado. Quem você é mais forte que o seu pecado. Acredite, você é filho amado do Pai. Você tem uma identidade de filho. Eu estou sempre batendo essa tecla, gente, porque essa é a nossa verdade. Fora disso é mentira. É engano de Satanás. Se você creu em Jesus, se você recebeu Jesus, o texto é muito claro. Foi dado a você e a mim o poder de nos tornar de criatura para filhos de Deus. Em Romanos 6,14 está escrito que o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Já em 1 João 4,17 lemos, assim como ele é, nós somos este mundo. Assim como Jesus é como filho de Deus, nós somos, porque também agora nós somos filhos de Deus. Bom, estamos na carta aos Gálatas, e como mencionei antes, o pano de fundo dessa carta traz profundas revelações sobre a graça, o mistério que estava oculto. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, vocês decaíram da graça. Então, nunca seja justificado pela lei. Não queira se justificar pela lei. O que é, pastor, ser justificado pela lei? É quando você pensa que alguma obra que você faz é por isso que você é aceito, é por isso que você é justo, que você é amado, que você é abençoado, que você é mais que vencedor, que Deus responde a sua oração. Isso é o modelo da lei, é o modelo da justiça própria. E não é assim. Nós estamos no tempo da graça. Tudo hoje não é porque somos bons, mas sim porque Ele é bom. Ele é bom. E quanto mais humilde você for para entender que você é dependente dessa graça, mais você é abençoado em todas as áreas da sua vida. Muitos pensam que uma pessoa decaída da graça é aquela que voltou a praticar o pecado. Mas no contexto da carta, Paulo está se referindo a se relacionar com Deus baseado na lei. Toda vez que você relaciona com Deus baseado na lei, você decaiu da graça. Decair da graça é pior do que cair no pecado.
E posso explicar o porquê. Se alguém cai no pecado, a graça pode tirá-lo de lá. Mas se decair da graça, quem poderá tirá-lo? Se é só a graça que pode nos livrar do pecado. Muitos, infelizmente, estão na igreja, mas vivem decaídos da graça. Por isso, quando caem no pecado, não conseguem mais voltar. Costumo dizer, eu não tenho forças. Já falei sobre isso, né? Mas por que dizem isso? A resposta é simples. Porque quando estavam firmes, acreditavam que eram pela própria força. Essa crença é desastrosa. Ela é muito perigosa. Primeiro, porque não é na nossa força. E segundo, que quem se força se cansa. Vamos lá. Eles ainda na igreja já haviam decaído da essência de viver pela graça. É isso que está acontecendo com muita gente. Tem muita gente dentro da igreja hoje que já decaiu da graça. E que é só, às vezes, um estalar de dedo para voltar ao mundo. E o pior, quando volta ao mundo, não tem força para voltar, porque está sempre crendo que é o quê? Na força deles. Então, se eles fortes caíram, imagine eles fracos. Então, aí é que está. Forte ou fraco não é a gente. Sempre é a graça. A graça que nos fortalece. A graça que fortalece o fraco é a graça que fortalece o forte. Ou a graça que fortalece o fraco e a graça que fortaleceu o forte. Tudo é a graça. A salvação é pela graça, a bênção é pela graça, a vitória é pela graça. Tudo é a graça. A libertação é pela graça, a provisão é pela graça, a eternidade é pela graça. Tudo é a graça. Estou sendo usado aqui? Pela graça. Tudo é a graça. Quando dá certo é Jesus, quando dá errado é a gente mesmo. Eles ainda na igreja já haviam decaído da essência de viver pela graça, sem saber que tudo é graça e que nada é pela força deles. Quanto mais você mergulha nessa graça, mais sua vida dá certo em todas as áreas. Isso é o que muitos têm dificuldade em entender. A graça nos salva, a graça que nos salva é a mesma graça que nos sustenta. Lembra de Paulo, quando ele tinha um espinho na carne? Ele orou 3 vezes ao Senhor. E Jesus respondeu para ele, Paulo, minha graça te basta. Porque o meu poder, isto é, a minha graça, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você está fraco, é que você está forte. Porque quando você está fraco e entende a minha graça, é que a graça entra em ação. Ah, se todo crente entendesse isso. Que quanto mais você entende que você é dependente dessa graça, mais essa graça se manifesta a favor da sua vida, se tornando um crente saudável. Um cristão. Né? Vamos lá, meus irmãos. Vamos continuar. Isso é o que muitos têm dificuldade de entender a graça. Ok. Guarde seu coração para não cair na justiça própria. Nada começa em você. Tudo vem da fonte chamada graça, bondade, favor de Deus. Aliás, você já percebeu que eu e você não temos nada que Deus precise? Já falei sobre isso aqui. Deus nos salvou e nos abençoou pela graça e pelo favor dele, não porque fizemos alguma coisa. A cruz já pagou. Tudo o que fazemos jamais vai superar o que a cruz já fez por nós. Por isso que não é fazer. Porque a obra da cruz foi completa. A obra da cruz foi suficiente. Não há nada que você faz, nada que eu faça que supere o que a cruz fez. Então eu não faço para concorrer com a cruz. Eu faço porque a cruz fez por mim. E isso me constrange para fazer também. Deus fez por mim e eu faço a favor do próximo. E quando eu faço a favor do próximo, eu estou fazendo também para Deus. Então hoje não se trata de conquistar o coração de Deus pelo que eu faço, mas de levar o meu coração a crer que já fui amado, já fui conquistado pelo meu Pai, devido ao que Cristo fez na cruz por mim. Você entende? Quando você se relaciona com Deus, você sente que precisa fazer para merecer. Mas quando você se relaciona com um Pai, tudo o que ele tem já é seu pela graça. Amém? Eita! Terminamos a parte 2 do livro. São 4 partes, isto é, estamos na metade, né? Agora nós vamos para a parte 3, dá para a gente caminhar mais um pouco nessa aula. E o tema da parte 3 é o seguinte: nossos óculos precisam das lentes da nova aliança. Toda vez que você for ler a Bíblia, querido, coloque o óculos da nova aliança.
Coloque as lentes da nova aliança, peça ao Espírito Santo ajuda para que você entenda a Bíblia no modelo, não é a palavra modelo, no tempo da nova aliança, nas revelações da nova aliança. Então nós vamos para o capítulo 10. O que de fato é o preparo da noiva? Muita gente pensa, o preparo da noiva é a santificação. Deus está preparando uma noiva obediente, uma noiva santa. Está errado? Não está errado. Mas há algo anterior a isso. Porque não adianta, querido, a gente pensar que é a obediência, a fidelidade, o temor, a santidade que é o preparo da noiva. Porque muita gente chegou a esse nível de vida cristã, porém pela força. Pelo esforço, por regras, dogmas. Aí não dá casamento. Porque só vale se for por amor. O noivo nos desejou tanto, querido, essa parte já está feita, que ele morre na cruz e depois vem habitar onde? Dentro de nós. Esse noivo nos ama tanto, 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 que não anda junto com a gente. Ele habita na gente. A parte do noivo não tem mais nada para fazer. Agora só falta a parte da noiva. E o que a noiva faz para que realmente ela tenha direito ao casamento, ou vá até o casamento? Amar o noivo. E quem ama se santifica, obedece, é fiel, tem compromisso, mas tudo por amor. Não pode ser pela força do braço, não pode ser pela lei, não pode ser pela religião, não pode ser pelos dogmas da igreja, pelos costumes da igreja, pela força do pastor. Não, querido, não, é por amor. O preparo da noiva é a noiva amar Cristo como Cristo a ama. Então, quando a noiva ama o noivo e o noivo ama a noiva, dá casamento. A minha esposa que está aqui do meu lado agora aqui. Do meu lado não, está aqui ajudando nessa gravação. Ela me amou, eu a amei e nós nos casamos, né, mozinho? Então, quando há amor de ambos os lados, acontece o casamento. Imagine que o pai dela impusesse, né? Não, você tem que casar com ele, debaixo de pressão, debaixo da força. Já dava errado aí, porque o pai dela já partiu dessa terra. Então, se ela tivesse casado comigo baseado na força do pai, ela talvez não estaria mais, porque o pai já até se foi dessa terra. Então, não tem mais essa força para imprimir sobre ela, para que ela mantenha-se casado comigo. Nada na força funciona, querido. Nada na força funciona. Então, o preparo da noiva, diferente de que muitos pensam, não é ainda a santificação, obediência, fidelidade, temor, compromisso. É isso no fim, mas é o amor. Porque se não houver amor, nada disso sustenta. Aí eu te faço lembrar daquele texto de 1 Coríntios capítulo 13 de Paulo. Paulo fala assim, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu cuide do pobre, ainda que eu faça isso, faça aquilo, mas se não for amor, se não for por amor, não tem valor nenhum. Tudo precisa ser por amor. E aí ele vem falando que o amor é paciente, é benigno, tudo suporta, nunca falha. Ele vai falando desse amor que nós fomos chamados para amar. Então eu creio piamente que a revelação da nova aliança é o preparo da noiva. Porque o que seria o ideal para a noiva ser preparada para o noivo? É o crente saber assim, poxa, a graça já fez tudo por mim, olha a graça. A graça perdoou o meu pecado de ontem, eu estou falando de Bíblia para vocês. A graça pagou pelo meu pecado de ontem, Bíblia, tá, irmãos? Bíblia. A graça pagou pelo meu pecado de ontem, Paulo vai dizer que pagou pelo meu pecado de hoje, e, pasme, a graça pagou pelo meu pecado que eu venho a cometer amanhã. Então, pela graça está tudo pago. Eu sou salvo pela graça, eu sou liberto pela graça, eu sou amado pela graça, eu sou justificado pela graça, eu serei glorificado pela graça, eu sou abençoado pela graça, eu sou santo por causa da graça, obediente, tudo é a graça. Então, se a graça, pastor, já pagou tudo por mim, então eu faço da minha vida o que eu quero. Essa é a lógica? É. Eu falei numa aula passada sobre isso. Então eu posso fazer o que eu quero? Pode. E é aí que está a grande sacada. É aí que está a grande sabedoria do Espírito Santo, que veio preparar a noiva. É você saber que você é tão amado, que a graça já te salvou, já perdoou o seu pecado, a graça te abençoou, porque você se tornou filho, e você tem essa liberdade, até mesmo de pecar. Mas você é tão constrangido por essa graça. É isso que a gente precisa entender.
Você é tão constrangido por esse amor, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, que o amor de Cristo nos constrange, isto é, essa graça nos constrange, que você não quer fazer isso. Eu não sei se você conhece a história de eu não sei se é fato, mas é uma boa ilustração para a gente aqui agora, que os grandes senhores de fazendas, houve um tempo que houve um leilão, e nesse leilão tinha vários escravos sendo leiloados, na época dos escravos. E um dos fazendeiros, um senhor de fazenda, viu um escravo lá e ele falou assim, eu vou leiloar aquele escravo. E pagou muito alto, um preço muito alto por aquele escravo. E aquele escravo foi comprado, foi pago por ele, um preço muito alto. E no momento de ir embora, aquele escravo foi colocado no carro daquele senhor que o leiloou, que o comprou, e eles foram rumo à fazenda. Só que no meio do caminho, a história conta que aquele senhor da fazenda, aquele fazendeiro, ele para o carro e fala pro escravo assim, agora você pode descer. E aquele escravo, sem entender nada, fala assim, mas como assim descer? O senhor me comprou. E eu estou indo para trabalhar para o senhor pro resto da vida, porque o senhor me comprou e eu agora sou escravo do senhor. E ele diz assim, não, mas eu não te comprei para trabalhar para mim. Eu te comprei para te libertar. Eu paguei um alto preço por você, mas não é para você trabalhar para mim. Eu comprei porque eu quero você livre. Eu senti te libertar. Eu tive compaixão de você. Eu quero você livre. E conta a história que aquele escravo, a passos lentos, ele desce daquele carro. E quando ele desce, ele ainda continua com a mão naquele carro e o fazendeiro esperando ele soltar o carro, né, para ele ir embora. Porque naquele momento ele estava sendo livre, liberto desse modelo de escravo. E aquele escravo ali bastante pensativo, o fazendeiro olhando para ele para ver qual seria a reação dele. Ele ficou um tempo ali parado, o carro também parado. E aquele escravo já ia andando contrário ao carro. Só que aquele escravo volta e fala, espera. Por favor, espere mais um pouquinho, eu estou pensando aqui. Eu nunca vi tão grande amor assim. Eu já fui leiloado em vários leilões por vários senhores e todos eles me compraram para lucrar comigo. Me compraram para que eu trabalhasse para eles. Só que você fez diferente. Você me comprou para me libertar. E já que o Senhor me comprou para me libertar, eu tenho um desejo no meu coração de trabalhar para o Senhor, mesmo de graça. Eu estou constrangido por tanto amor e eu quero dar uma resposta a esse amor. Queridos, tem tudo a ver com a graça. Nós fomos comprados, o nosso Senhor nos comprou. E nós hoje somos escravos dele, no bom sentido. Isto é, nós fomos comprados para servir, para trabalhar para ele. Só que ainda assim ele dá essa liberdade para nós. Mas quando esse amor nos constrange, a gente diz assim, não, o Senhor me comprou, então eu sou seu. Eu não sou propriedade minha mais. Por quê? Porque quem me comprou foi o Senhor. E o Senhor comprou não foi com dinheiro, foi com o próprio sangue. Então o mínimo que eu posso fazer agora é dar a minha vida para o Senhor. Entende, querido? Esse é o preparo da noiva. Quando você é tão constrangido por esse amor que você o ama. Você é tão constrangido por o quanto que ele te amou que só te resta amá-lo. E quem ama, obedece. Quem ama, se santifica por ele. Quem ama, renuncia. Quem ama, se entrega. Quem ama, vive para o seu Senhor. A graça faz isso com a gente. Os pastores, infelizmente, têm essa crise no entendimento. E eles pensam que quanto mais prega a graça, pior a igreja fica. Eu te falo que é o contrário. Quanto mais nós sabemos sobre essa graça, quanto mais entendemos essa maravilhosa graça, mais apaixonados com Cristo nós ficamos. Eu ainda uso muito o exemplo de Paulo. Para mim, o segundo maior homem da Bíblia é o apóstolo Paulo. Ele só perdeu para Jesus, ao meu ver, tá? Ele só perdeu para Jesus. Foi um grande homem. Um grande homem. O homem que se diz, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. O homem que se diz, eu já estou crucificado com Cristo. Olha só. Eu já morri com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O homem que no final da vida dele, ele diz ao seu discípulo Timóteo, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que foi açoitado por causa do Senhor, por causa da obra dele. Um homem que foi um grande missionário no seu tempo, que expandiu a igreja aos gentios. E foi esse homem que pregou o evangelho da graça.
Foi esse homem que teve toda a revelação da graça. Então a graça nos faz pior? Se a graça conseguiu fazer de um homem o segundo maior homem da Bíblia, ao meu ver, eu creio que ao ver de muitos, como essa graça nos piora? Querido, acredite, quanto mais nós temos a revelação dessa graça, quanto mais nós temos a profundidade do que essa graça fez por nós, do que a cruz fez por nós, do que Cristo fez por nós, mais cristãos nós seremos. Acredite nessa verdade. Bom, falei bastante tempo aqui, agora não sei nem onde eu parei. Peraí. Ok. Guarde seu coração para não cair na justiça própria. Nada começa em você. Tudo vem da fonte chamada graça, bondade, favor de Deus. Aliás, você já percebeu que eu e você não temos nada que Deus precise? Já falei, né? Deus nos salvou e nos abençoou pela graça. Perdão, gente. Eita. Eu já gravei algumas aulas hoje, então a cabeça está um pouco cansada. Mas vamos lá, nós estamos na parte 3, nossos olhos precisam da lente da nova aliança. Muitos pensam que o que de fato é o preparo da noiva, esse é o tema. Muitos pensam que a santificação é o que está faltando para a noiva se preparar para o casamento. Mas na verdade existe algo antes da santificação, o amor. Amar o noivo vem antes da santificação. Porque Deus não quer que você seja santo por força do braço. Deus não quer que você seja santo confiando em você mesmo. Deus não quer que você seja santo com medo de ir para o inferno. Deus não quer que você seja santo como cumpridor da lei. Deus não quer que você seja santo pelos dogmas da igreja. Deus quer que você seja santo, sim, por amor. A motivação tem que ser correta. Nem sempre quem se santifica porque ama. Há muitas pessoas que se santificam por medo de Deus, do juízo, ou até mesmo por causa das doutrinas da igreja. Mas creio que este é o tempo de Cristo preparar sua noiva quanto ao amor. Entender a graça é exatamente compreender o amor de Jesus por nós. E quem tem essa revelação passa a se relacionar com ele apenas por amor. Nós amamos, como João disse, porque ele nos amou primeiro. É aí. O ponto é você amá-lo entendendo que ele te amou primeiro. Não é amá-lo para ele te amar, mas é entender o amor dele para depois você amar. Porque o amor dele vem primeiro. Muita gente fala assim, lembra-te do primeiro amor. Aí muita gente quer lembrar, né, como uma das cartas apocalípticas. A gente vai falar sobre ela. A gente quer lembrar do início da nossa vida cristã. O primeiro amor não é o início da sua vida cristã. Esse é o primeiro seu amor. Mas há um amor que é antes do seu amor. O primeiro amor é que ele te amou primeiro, é que ele me amou primeiro. Quem tem essa revelação passa a se relacionar com ele apenas por amor. Nós amamos, como disse João, porque ele nos amou primeiro. Paulo diz que é o amor que nos constrange, como eu já falei. Você casaria com alguém que estivesse com você por outros interesses e não por amor? Vou perguntar de novo. Você casaria com alguém que estivesse com você por outros interesses e não por amor? Tem muita gente que está na igreja, não é por causa de Jesus, querido. Não é por causa do que Jesus faz. Isso não é amor. Ou no mínimo, no máximo, é um amor próprio. Né? Então esse não é o preparo da noiva. Muitas pessoas dizem, se ensinarmos sobre a graça e que de fato está tudo consumado, que nossos pecados já foram perdoados, até os pecados que ainda não cometemos, aí sim as pessoas vão pecar mesmo. Já ouviu isso? Essa graça barata, né? Eu falei sobre isso agora há pouco, mas vamos reforçar aqui na leitura. Já ouviu alguém dizer isso? Eu já. Pois bem, isso não é verdade. É um engano do inimigo. Primeiro porque a graça é bíblica e é a dispensação em que vivemos. Se é a dispensação que vivemos, por que a gente não vai ensinar? Porque a nossa mente ela é lógica, mas a graça é pela fé. Não é pela lógica. A lógica é essa mesmo. Mas a fé é que quanto mais eu ensino esse amor, mais o nosso Cristo será amado. Segundo, porque fomos salvos, aceitos e redimidos por ela. Como que eu não vou ensinar a graça se é ela que me salvou, me redimiu, me justificou? Não tem como. Né? Terceiro, porque o resultado da revelação da graça não nos leva a pecar mais. Pelo contrário, nos faz ficar mais apaixonados por Cristo. E quanto mais apaixonado, menos eu peco.
E assim somos preparados para o casamento. A força do pecado, como já foi dito anteriormente, não é a graça, e sim a lei. Pense comigo, creio que o segundo maior homem da Bíblia, eu falei sobre isso aqui agora, mas eu escrevi também, foi o apóstolo Paulo, e ele também foi o segundo homem que mais recebeu a revelação da graça e a ensinou. Pois bem, será que a revelação da graça nos leva a pecar mais? Afirmo que não. O que nos impede de vencer o pecado é exatamente não ter a revelação de que a graça nos dá domínio sobre ele e sobre toda a fraqueza humana. Querido, quem te fortalece é a graça. A graça que te salva é a graça que te fortalece. A graça que te fortalece é a graça que te abençoa, te cura, te liberta, te transforma. Tudo que você puder imaginar está dentro da graça. É por causa da graça. Por isso Jesus disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A perfeição da graça, a perfeição do poder de Deus se dá muito mais na nossa fraqueza do que na nossa força. Quando você se acha forte demais, Deus não é suficiente para você. Aliás, você nem precisa dele. Mas quando você se encontra fraco, dependente, e é aí que ele atua e se manifesta, com a graça dele ao seu favor. Eu gosto muito dessa analogia. Bom, essa analogia aqui a gente termina essa aula, tá? Então vamos lá. Que analogia é essa? Vamos lá. Imagina um homem casado que vai ter uma viagem de 15 dias. Antes de sair de casa, ele diz à esposa, meu bem, eu vou viajar por 15 dias e é tempo suficiente para você me trair, porque estarei ausente. Porém, se você me trair, eu vou te matar. Isso eu te garanto. Essa será a sua sentença. Imagina ainda que esse homem é de fato bravo e cumpre o que promete. Passados 15 dias, ele volta, chega em casa e pergunta, você me traiu? E ela responde, não, jamais. Pelo amor de Deus, eu não te traí. Agora pense comigo. O que vai passar na mente desse homem? Eu sei porque ela não me traiu. Eu falei para ela que se ela me traísse eu ia matá-la. Tá vendo? Então na mente dele sempre vai passar que ele não foi traído porque ela está com medo dele. Agora vamos imaginar a mesma situação, mas um homem cheio de amor pela esposa e total confiança nela. O marido vai viajar por 15 dias, então ele chega para a esposa, dá um beijo nela e diz que a ama e se despede. Depois dos 15 dias, quando ele volta, senta com ela e pergunta, meu amor, eu fiquei 15 dias fora de casa, você me traiu? E ela, assustada com a pergunta, diz, claro que não. Que pergunta louca é essa? Então ele faz outra pergunta, mas por que você não me traiu? E ela responde, não há razão para te trair. Eu sei o quanto você me ama, você é o amor da minha vida. Não há ninguém mais importante que você. E ninguém preenche mais o meu coração do que você. Perceba que as duas situações são as mesmas, só que as motivações são diferentes. Uma delas, a mulher não traiu por medo, a outra não traiu por amor. A graça é exatamente isso, a outra forma é a lei. A lei é, se você me trair, eu te mato. A outra é, nem fala sobre isso, mas de uma forma espontânea, porque o amor faz isso. O amor, ele traz comportamentos de amor. Ela diz, eu não te traí porque eu te amo. Acabamos de falar sobre a lei e a graça. Perceba que o resultado foi o mesmo. Não houve traição. A questão é, por qual motivação ela não traiu? Você é cristão por qual motivação? Você é santo por qual motivação? Você ora por qual motivação? Você lê a Bíblia por qual motivação? Você é salvo e obediente por qual motivação? Por medo do inferno, por medo do juízo de Deus ou por amor a Cristo? O apóstolo João diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Quando você ama Jesus incondicionalmente, você não faz nada por medo do inferno, mas faz tudo por amor. E quanto mais você entende essa maravilhosa graça, mais você entende o amor. Quanto mais você entende o amor, mais você o ama. E é essa noiva que Jesus está preparando. Uma noiva que ama o noivo. Assim, aí sim, estaremos prontos para o grande dia, para as bodas do Cordeiro. Esse tempo é um tempo de preparar a noiva, que vai casar com Jesus, mas não por nenhuma força, mas por amor. Mesmo sabendo que a graça pagou tudo, ainda assim eles são tão constrangidos por esse amor, que só lhes resta amar a Cristo como foi amado. Bom, encerramos mais uma aula.
e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Deus é bom!